Interessante. Uma coisa que me espanta também nas pessoas que falam contra o futebol brasileiro é o seguinte: eu olho, né? Como a gente conhece esse debate, que é um debate besta, dos que acham que atacar a seleção brasileira favorece não sei o que, o povo despertará para a revolução, se o Brasil perder a Copa, todos os operários se transformarão em marxistas, leninistas, trotskistas, pegarão em arma, derrubarão o governo. Então, não sei exatamente o que eles esperam disso daí, né? Mas uma coisa que é surpreendente é o seguinte: quem torce pelo Brasil na Copa, torce pelo Brasil como é o segundo time da pessoa. Eu nunca vi, por exemplo, um cidadão que é corintiano, palmeirense, de verdade, né? Porque tem o torcedor e o falso torcedor. Aquele torcedor, aquela pessoa que realmente tem amor ao futebol. Chegar e falar assim: ah, não vou torcer para o Corinthians nesse campeonato aqui porque o centroavante chutou, empurrou uma mulher lá no supermercado. Nunca vi isso daí. Eu nunca vi um cara do Flamengo fazer uma declaração dessa. Nunca vi o negócio, por exemplo, que fizeram com o Neymar. Ele fica caindo. Se um atacante do Flamengo, num jogo, cair 10 vezes na área, a torcida é capaz de invadir o Maracanã e levar ele nas costas. Ele vira herói só por ter caído 10 vezes na área. Então, não dá para entender. A minha única conclusão é que a pessoa, no fundo, não tem amor ao futebol, nem menos ainda tem amor ao próprio país, nesse caso, porque eu, por exemplo, não consigo imaginar torcendo contra a seleção brasileira. Todo brasileiro que gosta de futebol tem dois times, pelo menos. O time do local, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Portuguesa, 15 de Ribeirão Preto e tal, Flamengo e tal, e a seleção brasileira. Como é que a pessoa fala, não vou torcer? Você leva um corintiano no campo de futebol, no jogo do Corinthians, e ele realmente consegue não torcer para o Corinthians? Se você for no meio da torcida, num jogo de futebol, você torce para o time adversário se você estiver no meio da torcida. Eu quando era garoto, né, sempre fui São Paulino, desde menino, e tinha vários amigos são paulinos no bairro, e a gente ia assistir os jogos de São Paulo. Naquela época você podia levar bandeira, então a gente comprava pano, fazia bandeira, levava bandeira e tal. Aí um dia nós falamos o seguinte: vamos todo mundo no jogo do Corinthians, no meio da torcida do Corinthians, para ver como é que é. Aí a gente foi lá, obviamente que disfarçado, né? Aí assistindo o jogo, saiu um gol do Corinthians. Ah, não tinha jeito. O pessoal te abraçava, te jogava para cima. Todo mundo tinha que torcer pelo Corinthians naquela torcida lá. Aí o cara chega e fala assim: não vou torcer para o Brasil. Torcedor é o cara que, quando recebe a notícia de que o Brasil perdeu de um time fuleiro, que nem esse time da Bélgica aí, o cara tem vontade de chorar. Se não tem vontade de chorar, então não é torcedor. Está dando palpite à toa, né? Digamos assim, é torcedor do Flamengo dando palpite no jogo do Fluminense. Não tem nada a ver. Isso é uma coisa estranha também que a gente não nota, né? Como é a seleção brasileira, todo mundo dá palpite, como se a seleção fosse dele. Não, mas a seleção tudo bem, é do povo brasileiro, mas é daqueles que torcem pela seleção, conhecem a história, acompanhou, sofreu nas Copas que foi derrotada, ficou irritado quando o Brasil foi roubado, que não é nem um pouquinho raro. Esse daí é que é o